Ó, esses caras são muito educados e eu não tenho muito essa paciência. Deixa eu dizer uma coisa a você, torcedor. Eu respeito todas as camisas. O que está acontecendo no esporte, o treinador tem uma parcela de culpa? Tem, porque ele pode chegar para a direção e fez, eu quero tirar A, B e C. Não me interessa quanto custou. Esse cara está atrapalhando meu trabalho, mas não fazem. Ele não tem responsabilidade para o que se passa hoje, né? Eu acho que isso já... Nem o Pepa. Eu acho que o Sport já vinha mal, mas ele conseguiu piorar o time. Isso aí, pra mim, veja Ele bem. quem? Veja, o treinador. Dentro de campo, por exemplo, ele piorou a equipe. Ele fez 2 jogos, tomou 6 gols. E a fala dele era, eu vim para organizar a equipe defensivamente, porque toma muito gol. Qual o critério para utilizar jogadores como Antônio Carlos, Carlos Alberto e Lucas Cunha? Contrataram os caras peso de ouro e tem que botar para jogar. Pronto, então veja. Isso foi o que aconteceu. Mas aí, veja, a bagunça do clube como um todo, não. É o que Alexandre falou. Eu também concordo com o Alexandre. É uma questão de gestão. Mas no campo de jogo ele conseguiu piorar o que já não estava bom. Agora, o verdadeiro culpado, e eu digo sempre ao torcedor isso, torcedor, ame seu clube. O jogador passa e faz parte ele passar. Ficam as lembranças e o respeito, mas o amor é ao clube. Bicho, quem fez essa bagunça? A bagunça em campo. Então eu respondi. Calma. Então eu respondi. Mas a bagunça, Júnior, a bagunça em campo é os jogadores. Quem é responsável por essa bagunça em campo não é só tática, é a falta de vontade. Você vê que a gente estava comentando aqui, quantas bolas o Sport perde no jogo. Então, assim, eu não sei, ó, o time tinha até uma estrutura com o Pepa, ficou uma loucura. O que Júnior respondeu, taticamente. Mas eu acho que também é a vontade e o desejo de obedecer o que o técnico está falando ou não. Ele não seria meu técnico, tá? Mas eu não consigo entender. Eu vi jogador agora nesse jogo contra o Ceará. Os caras perderam todas as... Mas deixa eu te perguntar isso aí. Quem é o melhor atacante do esporte hoje, na opinião de vocês? Atacante. Tá bom, o que tem se mexido melhor é o Barleta. Eu tenho que pensar. Barleta, porque... concorda ou não? Barleta estava onde? Na Série B o ano passado. Sim. Não foi contratação para a Série A. Não, você falou isso. Quem é o melhor meio-campista do esporte? Mas sabe para mim onde Lucas Lima. Aí eu pergunto, foi contratado agora ou já estava na Série B? Já estava. Mais uma vez, quem é o melhor zagueiro do esporte? O Thierry está machucado. Está machucado. Então veja, se gastou 60 milhões. Você falou isso. E aí eu pergunto, como é que você gera um grupo desse jeito? Como é que você gera um grupo desse jeito? Mas Aí o que está chegando, de repente está recebendo mais do que os que já estão, mas quem vai ter que sustentar a rapadura na Série A é quem já estava. Como é que você gera isso, Alexandre? Como é que você gera isso? É a falta de atitude dos diretores. Porque, veja bem, eu contrato um cara pensando que ele vai jogar bola. Eu tenho algum critério para contratar. Seja técnico, seja tático, seja o que for. Quando eu contrato e o cara não joga, o fracasso é meu, não é do time. O fracasso é de quem contrata. Baseado nos dados que tem. E aí ele tem que assumir o quê? A incompetência que ele contratou errado. Aí ele faz o que Nilson disse. Ou ele espera o jogador se recuperar, se o jogador fizer por mérito, ou ele manda embora. O que a gente sabe que está acontecendo lá é um problema também político de racha do grupo. Mas o erro está na conta, Alexandre. Agora veja só, qual foi o acerto que teve? Não você teve contrata nenhum. 10 jogadores Não e teve... não acerta em nenhum. E então, se você olhar... Não, pior. Eu pego um meia, de novo, vou falar, Gustavo. Era um meia do Sport que já passou na sua mão. Um meia e vendo por X. Esse mesmo X eu contrato um zagueiro. Um zagueiro, com todo respeito, não pode valer o que o meia vale. Nunca. E o Sport caiu nessas parrelas. Mas olha, se a gente for olhar, analisar, o problema do Sport é que o plantel, você não tem características diferentes nos atletas. Não muda. Todos os meias são iguais, todos os atacantes são iguais, não tem características diferentes. O zagueiro, você não tem um zagueiro rápido. Aí você constrói o plantel com uma ideia de jogar em posse de bola, em jogo apoiado, traz os jogadores somente com as mesmas características, você não consegue ter variação, você rompe com o treinador que você tinha, com um treinador com uma ideia antagônica, você traz um treinador que não tem nenhuma uniformidade com o pensamento do treinador anterior. Então, o treinador que chega, ele não vai conseguir mudar, porque ele não tem características para fazer. Ele até tentou. No último jogo, ele tentou vir com 3 zagueiros. Os caras são lentos,
faz uma análise, Nilson e Alexandre, de 3, 4 anos para cá. Vamos começar de Lisca lá atrás. Lisca abandona com 3 jogos. Henderson vai lá e diz que não tira mais nada e continua no cargo. Depois, mais na frente, você tem o Mariano Sosso, que faz um bom campeonato pernambucano. Diz que ele está prestigiado. Ele vai embora. E o Sport sai de Mariano Sosso, que a crítica era que era muito ofensivo, e vem para Guto Ferreira. Não, e Mariano Sosso... Veja que diferença. Aí Guto Ferreira faz 5 jogos, se eu não me engano, e vai embora. Aí agora a gente vê o mesmo cenário. Pepa joga bem exposto, era um time que tocava a bola, jogava no campo ofensivo, mas não finalizava. E a solução do Sport é trazer um cara de novo. Mesma coisa, Mariano Sosso para Guto Ferreira. Agora é Pepa para Antônio Oliveira. O que é que eu acho que o dirigente do Sport pensou? Se dessa forma de jogo não está dando, eu vou tentar trazer uma nova ideia de jogo para tentar mudar o cenário. Mas eu concordo com os dois. Mas com calma, a característica de jogador calma, que você tem... eu vou chegar lá. Calma. Se você não tem também uma mudança no elenco, estamos falando nem de crise política, nem de racha de grupo. Se você não tem uma mudança de elenco, como você falou, se eu não reforço, que talvez seja isso que eles estão esperando da janela, para ter essa possibilidade de mudança de característica para poder ter uma ideia nova de jogo. Eu só não acho que mesmo que aconteça isso, eu só não acho que haja tempo de uma recuperação. Vai ser realmente, tem que ser realmente uma campanha de Libertadores nível máximo. Você vê bola no esporte, a não ser que mude a vontade e a torcida abrace o time. Você vê bola pro esporte ganhar do Inter? Não, eu não vejo jogador que vai fazer gol. São 9 jogos, 5 jogos sem fazer gol. Aí se ele empata em casa, é menos um jogo, com um pontinho. Eu não tô vendo essa mudança. Por exemplo, a gente falou do Náutico. A gente viu mudança. Com os mesmos jogadores, Hélio mudou a forma de jogar. Mas essa mudança deu-se por quê? Porque o Náutico acertou na escolha do treinador. Mas são os mesmos jogadores. Veio com uma filosofia de jogo diferente, mas ele enquadrou. E uma coisa que a gente falou de Santa Cruz, de Náutico e até do Retrô. Sim. Os jogadores compraram a ideia. Eu não vejo esse elenco, não vou dizer todos, óbvio, mas uma boa parte desse elenco do esporte não comprou a ideia de nenhum treinador. O que tem se falado muito é a coletiva do treinador depois do jogo. Você chegou a ver? Você chegou a ver a coletiva dele? Perguntou a ele sobre o problema do esporte e tal. Ele disse, o problema não é de agora não, o problema é de 4 meses atrás. O problema vem de antes. Então, mas e fora isso, ele disse como se fosse assim, a resposta dele foi... A estrutura que eu pensei para o jogo, falando do sistema, ela funcionou. O problema foi o erro individual. Mesmo que o erro seja individual, nós como treinadores, a gente tem que sempre assumir a responsabilidade. A gente nunca pode jogar para os jogadores a responsabilidade. E aí, para ser treinador, meu amigo, você tem que ter estofo. Acho que a fala dele foi muito infeliz. Tem que ser forte. Ele quis se defender, não é? Porque ele foi... Não, mas não precisa atacar. O esporte na recuperação judicial, então ele tem caixa. Eu conheço bem a forma de Yuri trabalhar, ele não é responsável, isso o torcedor de esporte não precisa se preocupar. Yuri não vai gastar mais do que tem e vai deixar o clube na mão dele, sempre tem um caixa. A recuperação judicial ajuda muito. Ele está trabalhando uma SAF também, que aí eu não sei mais detalhes. Agora, eu falei sobre isso no programa passado, o seguinte, que eu tinha botado jogador para fora que se negou a viajar, porque ia ser banco. Eu digo, solução, seja quem for. Mas isso é verdade que o jogador não viajou? É claro, bota para fora, paga a multa, mas o risco de cair, o prejuízo financeiro é muito maior do que pagar a multa de 2, 3. Agora, pergunta de novo o que Nilson estava comentando aqui. É uma pergunta em cima da indagação e em cima do comentário. O time... tem poder de reação ou tem... Porque uma coisa é chegar na intertemporada, contratar 2 jogadores, 3 jogadores para vir de titular e mudar um pouco a cara do time. Agora não tem condição de contratar 10. Nem eu, nem ninguém. Nem o Flamengo. Nem o mercado tem. Se nessa intertemporada o Sport vê realmente que não vai mudar, eu acho que vale a pena já planejar. Ficar com dinheiro em caixa para fazer um time forte na Série B e subir novamente.